nós estamos aqui falando da palavra do Senhor, falando dos ensinamentos da palavra do Senhor, nós não estamos aqui falando para um determinado povo, ou para uma determinada pessoa, ou para uma denominação. Não, a gente quer e gostaria que a palavra do Senhor fosse levada a todas as nações. Isso independente de você ser cristão ou não, de você ir na igreja evangélica ou não, mas a palavra precisa ser pregada para toda criatura. Porque esse foi o mandamento que Cristo nos ensinou. Então, nós estamos dedicando as nossas terças-feiras para isso, né? Para orar, né? E para poder aprender um pouco mais sobre a palavra. E assim, quando a gente fala de ensino, a gente está falando de algo que precisa ser entendido, né? Quando você vai para a escola, a professora explica lá a matéria, uma nova fórmula, ou alguma nova história, ou algum dado, e aí você precisa aprender aquilo lá. Por quê? Porque aquilo vai servir para você para o futuro, né? Você está na escola, você está para aprender, não porque você precisa ir, né? A maioria dos estudantes não tem esse entendimento, eu não tinha esse entendimento, né? Que a gente vai para a escola não é porque tem que ir, porque a mãe mandou, ou porque o pai mandou, ou porque o governo mandou. Vai para a escola porque provavelmente você vai usar isso no futuro, né? E você vai precisar um dia daquilo que foi ensinado. Então é para isso que a gente vai para a escola. E quando a gente fala de ensino na igreja a respeito da palavra do Senhor, nós estamos falando de coisas que precisam ser entendidas e vividas, né? Geralmente você vai num culto, ou num domingo, ou numa conferência, e às vezes aquela palavra é pontual para aquele momento, é uma revelação, ou é algo que você estava esperando, que Deus designou para a sua vida naquele momento, e vai resolver o seu problema. Mas quando a gente trata a palavra de Deus como ensino para as nossas vidas, a palavra de Deus vai te levar e vai te ensinar em vários momentos da sua vida, não vai ser só naquele momento. Então, a ideia de aprender da palavra do Senhor não é só ter o conhecimento, mas sim poder usar esse conhecimento a favor da sua vida. Então, esse é o nosso maior desafio. Eu acho que é o maior desafio do cristão hoje. É ter a palavra de Deus como um modelo de vida, tá? E para isso, você precisa conhecer ela, né? Ela precisa ser para você um baluarte. Quando a Bíblia fala lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, está falando que ela é o baluarte, ela é quem vai te mostrar o que fazer, o que não fazer. Então, a Bíblia tem esse poder para poder nos ensinar e que a gente possa viver isso que está sendo ensinado. Amém? Nós não somos dono da razão, tá? Então, quando a gente trata de ensino, precisa ser bem claro que cada pessoa tem uma opinião a respeito do que está escrito. Tem várias traduções bíblicas, então quer dizer, são coisas que eu tenho uma visão daquilo que eu estou lendo, e às vezes o pastor Wesley tem outra visão do mesmo trecho, mas aquela visão precisa ser algo, como que eu vou te falar? Precisa se encontrar em algum lugar. Então, é muito bom que haja entre vós opiniões diferentes. Era isso que Paulo falava, né? Ele falava, lá em Coríntios, ele fala, eu sei que entre vós tem divisões e isso não é bom. Aí depois ele fala assim, ó, e eu sei que há entre vós diferenças, e isso é bom. Então está falando assim, que às vezes a minha visão daquilo que eu estou entendendo, ou do que eu estou lendo, tem como objetivo ensinar algo para uma pessoa, e às vezes a visão que o pastor Wesley, ou que o Cimei, ou que o Elson tem, daquela mesma passagem, vai trazer um outro tipo de ajuda para você. Então essa é a multiforme graça de Deus, e graças a Ele que nós temos essas visões e essas interpretações da palavra de Deus. E quem me conhece sabe que na hora de pregar eu sou muito, né? Eu viajo muito. Eu vou lá no céu e volto, mas hoje eu quero tentar ficar tranquilo para que você entenda. Eu vou tentar ser o mais didático possível, porque é um culto de ensino, né? Então eu vou tentar, irmão. Se eu não conseguir, você me perdoa. Você que está assistindo aí ao vivo, ou você que vai ver aí no YouTube, você tem misericórdia de mim. Mas eu vou tentar ser didático. Por quê? Porque eu precisava que você entendesse. Provavelmente eu não vou conseguir explicar tudo em uma aula só. Às vezes eu não vou conseguir explicar tudo hoje, mas numa próxima oportunidade a gente termina, se a gente não conseguir terminar hoje. Amém? Então,
você que está acompanhando aí, pega a sua Bíblia. Eu sei que você está na sua casa aí, no conforto do sofá, ou na cozinha, ou até mesmo no seu trabalho. Mas se for possível, considere-se isso como um culto, mesmo se você está na sua casa, tá? Se for possível, faça esse sacrifício aí para que você seja mais abençoado ainda do que você já vai ser. E se você puder abrir a sua Bíblia em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Abre sua Bíblia aí, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha, para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar a luz. A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por ele, por meio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. No entanto, a todos os que receberam, aquele que crê no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Nós já sabemos disso, isso não é novidade para nós. Mas Jesus, ele é a essência de tudo. Eu estou estudando de novo a Bíblia com um amigo meu, um grande amigo meu. E assim, ele não frequenta a igreja, tá? Ele sequer se denomina evangélico. Ele não frequenta, mas a gente decidiu estudar a Bíblia juntos. E estou estudando com ele, nós estamos lendo juntos, estudando junto. E o que eu mais identifiquei nesse período que nós estamos estudando junto a Bíblia é que tudo, o final de tudo, sempre aponta para Cristo, sempre aponta para Jesus, né? Para nós que já estamos na igreja há muitos anos, ou você que tem pelo menos um ano de igreja, você já sabe que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós já sabemos que ele é o princípio, ele é o fim. Então isso não é novidade para nós. Nós sabemos disso. E o que mais me deixa intrigado quando eu vou ler a Bíblia é que mesmo antes de Jesus ser manifesto na terra, mesmo antes de Jesus estar manifestado como homem na terra, tudo precisava de ter um toque de Cristo, de Jesus. Precisava ter um toque dele em tudo aquilo que Deus ia fazer. Então, quando a gente determinou que a gente ia começar a estudar a Bíblia juntos, como ele era uma pessoa que nunca tinha lido a Bíblia, é uma pessoa que nunca se interessou por algo de Deus e começou a interessar há pouco tempo, e aí ele manifestou a vontade de conhecer a palavra de Deus. Eu falei: cara, então nós vamos começar a estudar a Bíblia. E aí ele falou para mim assim: tá, então a gente começa lá em Gênesis. Eu falei assim: não, vamos começar em João, no Evangelho de João. Por que eu quis começar no Evangelho de João? Porque para mim eu acho que aqui é antes de Gênesis. Para mim aqui, quando nós estamos lendo o princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quer dizer, aqui nós estamos falando do princípio. Se você for no versículo 1 do Evangelho de João, capítulo 1, fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, quando ele fala no versículo 2, ele estava no princípio com Deus, ali eu entendo que quando você vai para Gênesis, ali começa a criação. Então, para mim, o versículo 2 do capítulo 1 de João é onde Gênesis começa. Como assim, Daniel? Então vamos lá, acompanha comigo que nós estamos no ensino, tá? Nós vamos ler passagens, eu preciso que você me acompanhe, anota aí na sua casa, anota num papel, anota num caderno, tudo que você achar que ficou na dúvida, ou que você achou uma revelação que às vezes eu não achei, que você fala: o Daniel não viu isso. Eu vou anotar aqui, depois eu vou falar para ele, ou eu vou falar para os irmãos na igreja. Então escreve. Então, no
capítulo 1, no versículo 1 do Evangelho de João, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No versículo 2 fala, ele estava no princípio com Deus. Então, se ele estava no princípio com Deus, por que no versículo 1 fala no princípio era o verbo? Porque nós temos dois princípios. O primeiro princípio que João cita é o princípio onde Deus, onde Cristo ainda estava em Deus, ainda não tinha sido manifesto fora de Deus. Então você está falando assim que quando ele nasce, então ele é manifesto. Não é isso que eu estou falando. Porque quando nós vamos para o versículo 2 do Evangelho de João, ali começa a criação propriamente dita. E aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Abre lá em Gênesis capítulo 1. Versículo 1 fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, o princípio do Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 2 do Evangelho de João, fala assim que ele estava no princípio com Deus. Está falando que Jesus estava no princípio com Deus. Aonde? Que princípio que é esse? Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ali o que Deus estava fazendo? Começando a criar as coisas. Ele estava com Deus. Ele estava ali, certo? E aí se você for em Gênesis capítulo 1, continua dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E chamou a luz dia, a trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, e o dia primeiro. Você vai falar assim, Daniel, então quando Deus criou o sol, não, aqui não está falando que Deus criou o sol. Aqui está falando que Deus criou a luz. Quando nós lemos em João que ele era a luz, no versículo 8 de João, onde nós lemos, que ele era a luz verdadeira que ilumina todos os homens. Foi ali que quando... Então vamos lá, não vamos perder o raciocínio. Evangelho de João, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Amém? E ele estava no princípio com Deus. Ali nós vamos pular para Gênesis capítulo 1, no versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Ali foi manifestado a luz na terra. Por quê? Porque a terra estava sem forma e vazia. E sem Jesus, sem Cristo, nada pode ser feito. Quando Jesus fala, sem mim nada podeis fazer, o que ele está falando? Ele está falando que se você não tiver uma luz que ilumina o seu caminho, uma luz que te conduz para que é Cristo, se você não tiver Ele na sua vida, você não consegue desenvolver nada, nem criar nada, nem formar nada, nenhuma situação de vitória ou de conquista. A gente não consegue fazer nada se Cristo não for manifesto naquele lugar. Nós não conseguimos fazer nada. Então a gente precisa entender que quando Deus fala que haja luz, porque depois se você continuar lendo aqui, você vai ver que depois que Deus foi criar o sol, no versículo 14 de Gênesis capítulo 1, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e para anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim fez. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Então Deus fala, haja luz, aqui no versículo 3. Mas só no 14 ele cria os luminares. Eu sei que muita gente já percebeu isso, já leu isso na Bíblia, mas às vezes passou despercebido. Você já parou para pensar? Não tem motivo Deus criar dois sol. Não tem, pastor. Né? Então, sim,
Eu preciso que você entenda isso, tá? Por enquanto. Nós estamos começando a caminhar ainda. Se você conseguir entender isso, nós vamos chegar no nosso ponto final. Então, Deus vai lá, Evangelho de João, e aqui eu estou tentando falar com você, assim como eu estou estudando com um rapaz lá, tá? Que nunca leu a Bíblia e que tem um foguinho queimando, e aí às vezes ele precisa entender. Então, eu falei, cara, vamos para João. E aí, as pessoas vão olhar aqui e ver que Jesus estava no princípio de todas as coisas. Ele era a luz verdadeira. Assim como João disse aqui. Ele era a luz verdadeira. Era Ele que iluminava. É Ele que dá o start de tudo e para todos. Foi através dele que Deus começou a criação. Foi através dele, através de Jesus que Deus começou a fazer todas as coisas. Esse é o entendimento que nós precisamos ter. É isso que nós precisamos entender. Não, mas então, tá, eu já sei disso tudo. Eu sei que Jesus, eu já entendi o seu raciocínio. Eu sei que Jesus é a luz do mundo. Nós já lemos isso e tal. Mas, tá, e aí? Aonde você quer chegar? Irmãos, eu tenho comigo uma primícia. E eu queria muito compartilhar ela com você. Porque se aqui em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, nós estamos falando do começo de tudo, e aí nós pulamos para Gênesis, nós entendemos que Deus fez muitas coisas, Deus criou muitas coisas, mas sem dúvida nenhuma, a maior e a melhor criação de Deus foi eu e você. Aquilo que Deus mais agradou em fazer foi eu e você. Às vezes é mais você do que eu, né? Às vezes você é melhor do que eu. Às vezes você é uma pessoa, às vezes provavelmente você é uma pessoa melhor do que eu. Você que está aí assistindo. Então Deus agradou fazer você. A criação fechou com chave de ouro quando fez você. Quando criou você. E aqui eu quero deixar um parênteses aqui e fazer você entender o seguinte: você é muito importante para Deus. Não pense que você é qualquer pessoa. Sim, nós temos que nos humilhar diante de Deus, porque nós não somos nada, mas não pense que você é qualquer pessoa. Não ache que você é qualquer pessoa, qualquer mulher, qualquer homem, não. Deus teve prazer em criar você. Deus teve o prazer de criar você. E lá no versículo 26 de Gênesis, e eu queria que você acompanhasse comigo e estiver anotando, anotasse. Quando Deus, e Jesus e o Espírito Santo falam, vamos fazer o homem, né? Sabe o que mais me intriga? Porque eu queria ler com você Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então aqui Deus chama, fala, façamos, tá? Aqui não é segredo para ninguém que Deus não fez sozinho, tá? Todo mundo já sabe, está escrito aqui, façamos é porque tem mais gente lá. Então eu acredito sim que Jesus foi manifesto em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Ele foi manifesto e o Espírito já pairava sobre a face do abismo. E aí os três vieram e Deus falou: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então a ideia inicial dos três era fazer o homem à imagem e semelhança. O que é isso? O que é fazer imagem e semelhança? Vamos lá. Eu já disse que você é uma pessoa muito importante para Deus. Eu já disse que Deus teve o prazer em te criar. Foi a obra-prima de Deus. Ele encerrou com chave de ouro. Ele fez o homem no sexto e no sétimo ele descansou. Ele falou: cara, isso que eu fiz foi muito bom. Depois você lê lá. Quando ele termina de criar o homem, ele fala que todas as coisas ele fez. Criou o sol, criou tudo. E ele terminava e falava: e viu Deus que isso era bom. Mas quando ele criou o homem, o texto diz que ele falou assim: e viu Deus que isso era muito bom.
Então Deus teve um prazer enorme em criar o homem. E a ideia era criar o homem à sua imagem e semelhança. Amém? Então vamos lá. Conecta. A ideia era fazer o homem à imagem e semelhança. Porque imagem e semelhança são coisas diferentes. Nós precisamos colocar isso em pauta aqui. Imagem é uma coisa, semelhança é outra. O que é imagem? Imagem é quando eu olho para o espelho e eu vejo a minha imagem. Eu estou me vendo ali. Mas semelhança não é a imagem. Semelhança não é a imagem. Porque no versículo 27, se você continuar lendo, está falando: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Então vamos lá, não foge, não sai daí. Versículo 26. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então a ideia era o quê? Imagem e semelhança. Amém? Mas quando Deus criou no 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O que eu entendo? Que aqui no 27, pastor, Deus não criou imagem e semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus só cria a gente com a imagem dele. Por quê? Porque semelhança eu só consigo adquirir ela se eu estou convivendo com a pessoa. A ideia de Jesus, do Espírito Santo de Deus, era original, era boa, era façamos o homem à imagem e semelhança. Perfeito. Mas semelhança eu só consigo adquirir ela quando eu começo a caminhar e eu começo a parecer com aquela pessoa. Então Deus nos criou a imagem de Deus, mas eu preciso me tornar agora semelhante de Deus. Eu preciso me tornar. Deus criou o homem à imagem. 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Você pode ir em qualquer tradução, irmãos. No 27, Deus não criou nós com imagem e semelhança. Ele só criou com imagem. Por quê? Porque a semelhança precisa ser desenvolvida com o passar do tempo. Com o passar do tempo. Quando estamos em Deus, somos imagem dele. Mas só somos semelhantes a ele com o tempo, caminhando com ele. Abre sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Abre aí. Daniel, me prova aí então que é isso que você está falando, porque eu nunca tinha prestado atenção nisso. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Não perde aí não, irmão, fica firme. Se vos me conheceis, também conhecereis o meu Pai. De agora em diante o conheceis e o vistes. O que eu estava falando? Ó, estou aqui. Porque logo depois, no versículo 8, Filipe fala: disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: ô Felipe, ô cabeçudo, tanto tempo estou convosco. O cabeçudo é para minha conta, tá? Não está aqui. Há tanto tempo estou convosco e não me conheceis, Felipe? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crees tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Antes, é o Pai que está em mim quem faz as obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Pelo menos crede por causa das mesmas obras. Sabe por que Jesus podia falar com propriedade? Porque ele era a imagem e semelhança de Deus. Não só porque ele era o Messias reencarnado. Não era só por causa disso. Não, Daniel, não era só por causa disso. É porque ele tinha semelhança. Ele fala: se vocês estão olhando para mim, vocês estão vendo o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Imagem e semelhança. Por que Jesus podia falar que era semelhante ao Pai? Porque ele estava em Deus. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus.
Ele tinha uma conexão com Deus, ele tinha uma vivência com Deus que nenhum homem na terra tinha. Ele tinha uma vivência que nenhum homem na terra tinha. Então quando ele vem aqui, Filipe fala para ele, Jesus mostra-nos o Pai. De imediatamente ele falou, Filipe, está aqui, olha para mim. Pode olhar. Por quê? Porque, irmãos, fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Aliás, a ideia foi ser imagem e semelhança, mas fomos criados só em imagem. E precisamos desenvolver semelhança caminhando com Ele. Você não pode ficar sem vir no culto, porque a quarentena não deixa você sair, e desistir de ser cristão, pastor, não existe. Não. Não é a questão de você estar na igreja, ou de você frequentar alguma denominação. Isso não te capacita a ser imagem e semelhança de Deus, mas sim a sua vivência, lutar para se parecer cada dia mais com Cristo. Essa é a ideia. Porque é inevitável, se você anda com uma pessoa, certamente você vai começar a ter os hábitos daquela pessoa. Convivência, semelhança. É isso que faz com que eu me pareça mais com Cristo. Porque eu já fui criado à imagem de Deus, você já foi criado à imagem de Deus, todos nós fomos feitos à imagem de Deus. Mas a semelhança, você só adquire ela com convivência. Só assim que a gente adquire. Daniel, mas tudo bem, mas isso era Jesus, cara. Jesus era Jesus, ele era o cara. Não, irmãos, é inevitável quando você caminha com Deus, você não se parecer com Deus. Até quando você não quer. Mentira, Daniel. Eu estou te falando, hein? Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 72. Abra aí para você ver. Até quando você não quer, você se parece com Deus se você ficar andando com Ele. Mateus 26, 72. Ele, Pedro, negou outra vez, com juramento: não conheço esse homem. Logo depois, aproximou-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente, tu és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Cara, não adianta você escapar, você querer escapar. Você andou com Jesus? Você andou com Jesus? Os seus atos te denunciam. Todo mundo sabe. Todo mundo vai saber que você andou com Jesus. Depois você pode ler. Se você estiver anotando, anota aí Mateus capítulo 26, versículos 72 e 73. João 18, Mateus 26, 47. Marcos 14, 43. Lucas 22, 47. Essas 4 passagens que eu falei para você, anota aí. João 18, Mateus 26, 47. Marcos 14, 43 e Lucas 22, 47. O que é isso, Daniel? Isso aqui é quando Jesus estava lá no monte, orando, e os soldados vieram prender ele. Se você for em João 18, lá fala assim, que os soldados chegam, e Jesus fala assim: vocês estão procurando quem? Jesus perguntou: a quem procurais? Pô, Jesus está ali, e fala assim: vocês estão procurando quem? O soldado fala assim: Jesus de Nazaré. Por quê? Porque todos os discípulos estavam lá, menos Judas. E eles estavam tão parecidos uns com os outros que era difícil discernir quem era quem. Foi por isso que Judas teve que dar o beijo em Jesus, para identificar quem era Jesus. Porque eles estavam andando juntos, eles estavam tão parecidos que nem os soldados os reconheciam. Então, semelhança é adquirir o caráter de Cristo. Semelhança é você se parecer com Cristo, é ter as atitudes de Cristo, é fazer o que Cristo faria, obras maiores. Ele fala: se você acreditar, vocês vão fazer as obras que eu faço e maiores. Se parecer com Cristo é ser imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos entender isso, irmãos. Eu acho que é o maior desafio nosso, é o meu maior desafio. É não ser
religioso é não ser mais... assim, não entenda mal, tá, o que eu estou querendo dizer aqui. Não é que você não possa se denominar evangélico ou crente. Não é isso que eu estou dizendo. Mas porque a Bíblia fala que a verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva. Quer dizer, cuidar dos mais necessitados. É do órfão aquele que não tem pai, porque a paternidade define o destino de um homem e de uma mulher. Então a paternidade, ela coloca a pessoa no caminho correto. Quando tem paternidade, é lógico. O órfão e a viúva. Porque a viúva está desamparada do seu marido. Essa aí eu não sabia. Desamparada do marido, por quê? Porque o marido é o cabeça. Então o órfão precisa de pai. E a viúva precisa de um marido. Cristo, é lógico. Então essa é a verdadeira religião. A religião é levar a paternidade de Deus para o órfão e o casamento de Cristo para com a viúva. Porque ela está desamparada, ela precisa de cobertura. Essa é a verdadeira religião. Então, se eu estou fazendo atos de justiça e fazendo aquilo que Jesus faria, imagem, conhecer a palavra, semelhança, praticar a palavra. Imagem, ser criado de Deus, semelhança, fazer o que Deus faria. Então se considere-se imagem e semelhança se você consegue fazer isso. Se você está buscando fazer isso, considere-se. Você precisa seguir esses exemplos. Quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16, 1 Coríntios 11, 1, Filipenses 3, 17 e 1 Tessalonicenses 1, 6, ele fala: sedes meus imitadores. Pode me imitar. Vou falar de novo para você que estiver anotando aí. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Filipenses capítulo 3, versículo 17. 1 Tessalonicenses 1, 6. Ele fala: sede meus imitadores. Sabe por que ele fala isso? Porque ele é imitador de Cristo. Ele pode ser exemplo porque ele está seguindo o exemplo de Cristo. Imagem e semelhança. Em Efésios capítulo 1, versículo 1, ele fala também. Mas ele fala imitadores de Deus. Ele está falando. Então, entenda que você precisa se parecer cada dia mais com Cristo. Você precisa parecer cada dia mais com Cristo. Para quê? Para que aquilo que foi dito em Gênesis capítulo 1, versículo 26 se cumpra. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E que você não fique estagnado em Gênesis capítulo 1, versículo 27, onde nós fomos só feitos imagem de Deus. É o nosso maior desafio, irmãos. Eu não sei se é para você que está aí assistindo, mas pelo menos para mim é o maior desafio. Sabe por que a gente está falando quando a gente vai para a escola, aprende a matéria nova, da fórmula. Mas você fazer a prova, pegar a fórmula e colocar o que o professor disse, complica, né, pastor? Porque complica. Então nós estamos falando da fórmula. A fórmula é essa, é se parecer com Cristo. Imagem e semelhança, mas na prática é complicado, é difícil. Porque vem acompanhado de muitas coisas, principalmente negações da vida. Principalmente isso, de negações. E esse é o princípio do entendimento. Você vai ver que no caminhar, você vai falar assim: rapaz, mas se eu soubesse que era tão difícil assim, eu tinha ficado só sendo imagem, né? O negócio é complicado. A renúncia é demais. Assim, eu tenho que pensar primeiro no próximo, depois em mim. Não, cara, se você está pensando no próximo primeiro, você já está pensando em você. Porque você não pode amar o próximo se você não amar a si. Amar é o próximo como a si mesmo. Está falando o seguinte: se você não se ama, o não amor que você tem em você também tem para com o outro. Não, eu não me amo, então eu não consigo amar o próximo. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então nós precisamos, irmãos, nós precisamos entender esse princípio. Nós precisamos compreender esse princípio. E essa é a primeira parte. E eu vou começar a segunda parte, mas eu não vou conseguir terminar ela. Mas eu vou te dar um esboço do que nós vamos falar. Porque isso tudo que nós
lemos agora e que nós estudamos e escrevemos, isso tudo que Deus pede, isso tudo que Deus direciona na Bíblia, é para que nós possamos ser o povo dele. Tudo isso que nós falamos de imagem e semelhança, criação, isso tudo aqui foi para você entender que nós precisamos nos tornar povo dele. Sabe por quê? Vou te dar um exemplo. Deus ama todos. Deus ama todos. Daniel? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos. Ele deu o Filho dele para todos. Então Deus ama todos. Mas nem todos são povo de Deus. Daniel, mas Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de escolhas, de atitudes. Daniel, Deus não faz acepção de pessoas, Deus ama a todos, mas Ele faz acepção de atitudes. Não ache que quem tem uma atitude para com Deus de santificação, de entrega, não ache que você que não faz nada disso está no primeiro da fila. Porque isso não vai acontecer, meu querido, minha querida. Deus te ama porque você foi criado por Ele. Mas quem se entrega, aquele que se consagra, aquele que se santifica, esse Deus coloca mais perto. Deus coloca mais perto. Daniel, Vou te dar um exemplo aqui simples, já demos esse tipo de exemplo aqui nos cultos. Quem é pai aí, quem é mãe vai entender. Se você tem 2 filhos, e o pastor já deu esse exemplo aqui na igreja. Você tem 2 filhos. Você ama os 2? Sim. Você ama mais um do que o outro? Não. Você ama mais um? Não. Você ama os 2. Você só não consegue explicar, às vezes, o amor de um para com o outro. Por quê? Porque são diferentes os 2, um do outro. Mas você ama os 2. Não, ama mais um que o outro? Não. Você ama os 2, mas você vai fazer compra no supermercado. Vai fazer compra no supermercado. E aí, você chama os 2 filhos para ir no supermercado. Você chama o mais velho fala assim: não, pai, não quero não, quero ficar aqui jogando videogame. Ou assistindo a Netflix. Ou vendo a Amazon Prime. Ou vendo a reprise da Copa de 94. E aí você chama o mais velho não quer. Aí você chama o mais novo. Vamos lá, filho, vamos. Aí o mais novo vai com você para o supermercado. Chega no supermercado, você tem uma lista de compra. E naquela compra tem todas as coisas para dentro da sua casa. Coisas que a sua esposa gosta, coisas que você gosta, que o filho mais novo gosta, inclusive o filho mais velho. Lá tem na lista, a sua esposa já fez. Ela fez a lista e eu sei que você não vai esquecer de nada que está na lista, né? E aí você levou o filho mais novo para o supermercado e você fez a compra. Mas quando chegou no caixa para pagar, o seu filho mais novo falou assim: pai, me dá um Kinder Joy. O que é o Kinder Joy? Para quem não sabe, eu sei porque meu filho sempre me pede. É o Kinder Ovo, mas que tem os brinquedinhos de emotion. Aí o mais novo fala: pai, me dá um Kinder Joy. E aí você fala: tô, meu filho, R$12, tá? Vem 2 ovos do Kinder Joy. É R$12. Vem numa caixinha. E aí você fala: tô, meu filho, tamo aqui. E você dá o Kinder Ovo pro filho mais novo. Chega em casa, o filho mais velho fala assim: pai, você não trouxe para mim? Vai, cara, você não estava lá? O pai ama mais o mais novo do que o mais velho? Não. Mas quando o pai falou: anda comigo, o mais novo foi. E Deus nos trata como filho. Sim ou não? A Bíblia fala que Ele nos trata como filho. E que filho há que o pai não corrija? Então, se Ele nos trata como filho, Ele não tem filho predileto. Ele tem filho dedicado. É diferente. Então, não queira receber coisas de Deus que outros estão pagando o preço e você não. É impossível isso acontecer. Porque Deus tem sempre um povo escolhido. Tem, né? Sim. Deus sempre tem. Se você observar, o Senhor sempre teve um povo ou uma nação que Ele escolheu para chamar dele. Não foi assim? Falando de Israel? Ou a gente está falando de Noé, de Abraão, de Moisés. Deus sempre teve uma pessoa que Ele escolheu.
que ele escolheu. Ou uma nação, o povo de Israel. Falou, não, esse é meu. Ele deixou de amar os outros? Não, gente. Pelo amor de Deus.